Oi, tudo bem? Boa noite. Hoje vou falar um pouco sobre o direito da vizinhança e de como podemos abordar esse tema. O que seria o direito da vizinhança? O direito da vizinhança é basicamente seu direito e de seus vizinhos, ou seja, da sociedade. A gente sabe que o convívio da sociedade é muito difícil, principalmente com os vizinhos, né? E quando a gente fala vizinhos, a gente não fala vizinho diretamente de frente a você. Pode ser o vizinho do lado, um vizinho que tá 5 casas, 15 casas, ou vizinho da mesma rua, não deixa de ser vizinho, né? Então a gente vai falar um pouco sobre os conflitos, como que a gente aborda esse tema, como que a gente pode manusear para melhorar o convívio dentro da sociedade, né? Bom, o direito da vizinhança, ele já vem de muitos anos. É muito mais do que anos, né? Porque ele veio desde o direito romano, ele vem sendo tratado desde lá, vem sendo abordado. Basicamente, o que eu vou explicar agora é como que a gente acaba tratando um pouco desse sistema. Bom, o que nós vamos começar abordando aqui é o uso anormal da propriedade. O que seria o uso anormal da propriedade? O uso normal da propriedade é quando você utiliza, né, todo esse sistema sem incômodo nenhum, sem incomodar ninguém. Você segue todos os padrões, respeita seus vizinhos, né? Agora, o anormal é quando você ultrapassa esses limites. Quando você sai da normalidade e começa a agir anormalmente. Você começa com desrespeito, você começa a invadir, né, a propriedade do próximo, quando você começa a invadir o espaço dele. Podemos abordar nesse tema como um exemplo bares, adegas, como que se entra no anormalidade? Porque a gente sabe que esses tipos de comércio, eles tendem a ser mais longos. Longos eu digo, tipo, estender pra madrugada, acaba incomodando aqueles que trabalham cedo. Aqueles mesmo que não trabalham cedo, acabam incomodando com um barulho incessante e extremamente cansativo, porque a gente sabe que cansa muito, né? Então, assim, a gente aborda esse tópico como um direito anormal, quando você começa a dar aquela incomodada, quando você já começa a não ser mais um cidadão normal. Um outro tópico também que a gente pode abordar são obras. Obras, sim, ai, não posso reformar minha casa? Pode. Você pode reformar sua casa. Só que dentro da lei exige que você respeite um horário. Por exemplo, das 8 da manhã até as 10 da noite, como num prédio. Você pode totalmente fazer sua construção. Só que dependendo do horário que você começa a construir, isso começa a atrapalhar. Ou também a sua construção começa a afetar a casa ao lado. Ou seja, quando você começa a fazer obra, a sua obra começa a afetar a casa do lado, a estrutura da casa do lado, começa a ser incansavelmente chata. Também posso abordar nesse tema o limite de propriedade. O que seria o limite da propriedade? O limite da propriedade é basicamente quando você começa a invadir o espaço do outro. É como se fosse abordado o tópico da obra, né? Só que de uma maneira mais específica. É como se você acabasse construindo e você tampasse a janela do seu vizinho. Você tá restringindo algo que é dele, algo de direito dele. Então, no direito de imóveis, a gente acaba vendo muito essa questão de invasão de propriedade. Às vezes, o cara nem vai na intenção de invadir a propriedade. Ele só passou o limite ali, achou que não daria em nada, aí acaba chegando no processo, né? E a pessoa não entende muito bem como funciona. Aí, geralmente, o que é recomendável é você procurar um engenheiro. Um engenheiro que te ajude, né? Pra você entender os limites da propriedade. Porque um muro pode gerar um processo. Você levantar um prédio na frente ou atrás da casa do seu vizinho pode gerar um processo. Tudo pode gerar um processo, porque tudo é no direito da vizinhança. Tudo tem seu direito de ir e vir, né? Então, assim, são coisas pequenas que sempre temos que estar olhando pra, né, não poder
tá gerando esses tipos de conflito dentro da sociedade também, né? E o direito de construir. Há diversas limitações ao direito de construir sua propriedade. Por exemplo, a propriedade deve construir de uma forma que seu imóvel não despeje água no imóvel do vizinho. E você deve observar a distância, como eu falei, porque você tem o direito de construir, mas também tem o direito de saber que seu vizinho pode te processar por você ultrapassar os limites. Então, o tópico de construir e os limites, eles se encaixam nos limites, né? Também temos que abordar que os vizinhos, eles têm o direito da tubulação. O que seria o direito da tubulação? O direito da tubulação, ele basicamente se encaixa quando a gente aborda o tópico que, se for necessário, passar uma tubulação de água, passar um sistema de gás ou qualquer outra coisa, seja por cima como elétrica, seja por baixo como hidráulica, o vizinho não pode proibir o outro, porque ninguém pode proibir, né, o outro de ter o saneamento básico. E às vezes a única maneira é passando por baixo da casa dele. Então ele não pode proibir de maneira alguma, de forma alguma, que alguém não coloque, porque alguém precisa desse saneamento básico para viver. Assim como das águas. Ninguém pode proibir alguém de ter água. Seu vizinho não pode chegar lá na sua casa e desligar seu reloginho de água e falar: olha, não dá, você não vai ter água. Não pode acontecer isso, tá? Então, assim, o direito, ele aborda muito isso, dos seus direitos da vizinhança. O seu vizinho, se for necessário, quebrar um cano que passe debaixo da casa dele, como eu falei, ele não pode proibir. Independente se isso afetar ele ou não. Às vezes, afetar, ele depois pode entrar com processo, recorrendo, às vezes a Sabesp ou alguma outra pessoa que mexeu lá, mas ele não pode proibir a pessoa de fazer isso, de passar água, essas coisas do tipo, por baixo da casa dele. Podemos também abordar o direito da passagem forçada. O que é? Vou ler um pedacinho para vocês do artigo 1285 do Código de Processo Civil, que fala que o dono do prédio que não tiver acesso a via pública nenhuma, nascente ou porto, pode, mediante apagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem cujo rumo será judicialmente fixado e necessário. Basicamente, o que seria isso? Você acaba sofrendo o constrangimento do vizinho, cujo imóvel mais natural é facilmente se prestar a passagem. O seu vizinho, ele tem que te dar uma passagem forçada porque você não tem para onde correr. E é como eu falei, ele não pode te proibir. É uma passagem forçada. E também temos aqui das árvores limítrofes. O que seria das árvores limítrofes? A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos do prédio confiante. O que significa isso? Como posso dizer? Já acontece muito, tem muitos exemplos, de uma árvore estar no meio. Ela está um pouco numa casa e um pouco na outra. Aí o vizinho fala: vou cortar. Aí o outro fala: não, você não vai cortar minha árvore. Por que você vai querer cortar minha árvore? Porque está no meu terreno. Não, mas está no meu terreno também. E aí acaba o quê? Que eles entram em processo judicial por conta de uma árvore. O direito do fruto, né? Que a gente geralmente chama. O que ocorre? Nesse direito, eles vão até a justiça, né, no caso, e eles acabam abordando esse tópico para poder ver o que pode ser feito, né, porque ambos querem. Um que, na verdade, quer que seja cortado e o outro não quer que seja cortado. E aí acaba vendo, aí, às vezes pode um perito, às vezes pode uma outra pessoa que é mandada pelo juiz, nunca o juiz vai até o local para analisar, e sempre alguém, terceiros, né? E para ver de onde tá mais, de onde tá menos, quem tem direito, quem não tem direito, se nenhum tem direito. É como o fruto. O que eu digo do direito do fruto também? O direito do fruto é um exemplo da árvore, só que ao contrário. Você tem uma árvore de frutos e essa árvore, ela dá, por exemplo, mexerica. E ela acaba caindo no terreno do vizinho e o vizinho pega. Aí fala: é minha. Ele falou: não, é minha, tá no meu terreno.
Aí o cara fala, não, não está no seu terreno. Está aquela divisão de ir, vir, aí eles vão lá e brigam por causa de um pé de mexerica. Pois é. E é basicamente isso, o direito do fruto. Os vizinhos brigam por uma árvore, os vizinhos podem brigar pelo fruto da árvore, e é assim que a gente aborda o direito dos vizinhos, né? Muita gente acaba dizendo que o direito da vizinhança, ele é mais questões sociais e pessoais e não direitos reais, né? Mas na verdade não. O direito da vizinhança, ele se encaixa muito nos direitos reais. Até porque os direitos reais, ele aborda muito a questão de imóveis, de bens imóveis, móveis, todo o bem que se trata. E geralmente briga de vizinhança é isso, é bem envolvendo móveis, bem imóveis e todo esse sistema. Então, basicamente, o que a gente aborda no direito da vizinhança é essa questão de que o seu vizinho, ele não pode exercer o seu direito de forma que venha a te prejudicar. Ninguém pode fazer isso. Porque no direito civil, bem no começo do Código do Direito Civil, não é nem de processo civil, ele fala que todos têm direito de ir e vir, todos têm direito de usufruir, seja de algo, né, que seja um bem imóvel, seja de uma casa ou qualquer outro parecer. Então, assim, o direito, ele aborda essa questão. Então, a gente quer que a sociedade viva, a vizinhança viva, em harmonia e nunca em conflito. A gente entende que geralmente nem sempre é assim. Que as pessoas gostam de gerar conflitos por pequenas coisas, por pequenas causas. E essas pequenas causas às vezes viram um mundaréu de coisas. Então, o direito real, ele acaba abordando isso. Porque é uma realidade que não tá distante, a gente sabe como que é, sempre tem aquele vizinho que pega no pé, que briga por pequenas coisas. Até mesmo quando o cachorro, por exemplo, pode ir até as suas necessidades num gramado. Aí o vizinho vem falando que é dele, aí outro vizinho fala que não já não pertence mais dele, pertence do outro. E assim vai vivendo nesse conflito, não é muito legal, mas o direito real, ele tá ali para tentar amenizar, né, para tentar diminuir esse conflito, para que a gente possa estar vivendo melhor em sociedade. Então, eu acho que deu pra gente entender um pouquinho como funciona, como o direito real ele já vem existindo há muito tempo, desde a era romana, que era uma era que eles já sabiam o direito deles e sem nem mesmo ter tanto conhecimento. Claro que não podemos negar que temos vários filósofos, várias pessoas maravilhosas que conviveram naquela época, mas uma sociedade que entendia tão pouco e já entendia que o direito da vizinhança era algo que deveria existir. Porque a gente precisa viver em consenso, a gente precisa saber viver em sociedade, porque esse é um dos princípios para a gente viver também. Porque se a gente tá ali ruim todos os dias com nossos vizinhos, como é que a gente vai estar bem com nós mesmos, né? Então, o direito da sociedade é isso, ele aborda isso. E a gente vem muitos anos trabalhando e vendo e aprendendo cada dia mais novos meios, porque a gente sabe que hoje em dia tudo é processo, as pessoas amam processar as pessoas por pequenas coisas, então o direito da vizinhança, as pessoas têm que saber como que funciona, porque se o outro invadir sua propriedade, se o outro fizer algo que você não gostou, você sabe como abordar esse sistema, você sabe para onde recorrer, se você vai recorrer a um judiciário, se você vai correr apenas a um pequeno judiciário, porque tem os pequenos até as maiores causas, a gente sabe disso. Mas estamos aí no direito real, e não só no direito real, mas em todo o direito, para poder proteger esses tipos de leis, né? Para que a gente possa entender um pouco mais, para que a gente não fique naquela coisa de, ai, e agora, o que eu faço? Mas basicamente o direito real é isso, basicamente o direito da vizinhança é isso, que foi o tópico abordado aqui hoje, né? Eu quero agradecer muito por você estar me ouvindo, espero que tenha entendido um pouco sobre o que significa os direitos reais e que eu possa ter sanado todas as suas dúvidas. E é isso, muito obrigada, tá bom? Então encerro meu semestre aqui com você, professor. Obrigada.
uma boa noite, ou um bom dia, ou boa tarde, não sei que hora você vai ver isso.